Fala galera, estamos ao vivo aí novamente, de novo, outra vez, né? Vamos falar aí então do que tá todo mundo falando, né? Eleições aí dos Estados Unidos, Trump foi eleito. E daí? E agora? O que vai acontecer, né? Então vamos falar aqui alguns pontos rapidamente de o que ele tem aí, o que ele vai enfrentar, se ele vai conseguir fazer alguma coisa ou não. Olá, querida, tudo bem? Bom dia. Vamos ver aí quais são os desafios que o Trump tem pela frente, né? Bom, ele foi eleito, surpreendeu, né, em muitos estados, por exemplo, estados aí swing states, né, que são aqueles estados que poderiam cair ou para um lado ou um para o outro, acabaram ficando com o Trump, né? Ohio, Flórida, Carolina do Norte, Michigan, que eram estados aí que estava se esperando que a Hillary pudesse ganhar, principalmente aí a Flórida, onde ela gastou tipo muita energia, muito tempo, muito dinheiro de campanha para tentar conseguir esses votos e não conseguiu. Então, isso fez uma grande diferença e por isso que o Trump acabou levando aí. Eu acho que nem ele estava esperando levar, né? Fala, Ana Flávia, beijo pra você também, tamo junto. Então ele vai, a situação agora que ele vai enfrentar é de encontrar um país completamente rachado, né? Ele já falou, ele sabe que ele subiu, elevou muito o tom do discurso durante a campanha, né? Falando contra grupos minoritários, contra latinos, né? Contra negros, né? Muitos negros foram inclusive agredidos e expulsos dos seus comícios, né? Então isso é importante a gente lembrar que ele realmente faz um discurso de ódio que incentiva, né, esse tipo de violência, né? Fala, Luísa, um alô pra você, Carla, Rock também, tamo junto, galera. Chega aí, marca aí as pessoas que vocês acharem legal de vir conversar com a gente também. E ele vai ter que lidar principalmente com o próprio Partido Republicano, que deixou de apoiar muito ele, né? Pessoas importantes do Partido Republicano aí, a família Bush, né? Que é uma família importante na política americana, já teve dois presidentes e um governador, o Jeb Bush, que concorreu também às eleições, à prévia, mas não conseguiu passar. O McCarthy também, o Marco Rubio também era outro importante republicano. E o único aí importante, o único não, né, mas um dos importantes representantes republicanos que apoiaram o Trump foi o Giuliani, de Nova York, governador de Nova York, que apoiou o Trump, né? Porém, né, ele tem esse problema porque ele vai ter que conciliar com essa galera, né? Não tem jeito. Apesar de que, e isso é importante, de que forma isso afeta a nossa economia? Vou falar isso já já. Ele tem maioria no Senado e na Câmara. Eles conseguiram eleger maioria republicana no Senado e na Câmara. Então, a gente sabe que, né, o presidente não faz tudo sozinho e é muito importante e fundamental que ele tenha o Congresso junto com ele. E hoje, o Trump, de certa forma, tem, mas é isso que eu falei. Ele vai precisar conciliar com o próprio Partido Republicano dele, que está completamente rachado. Por isso que no primeiro discurso, inclusive, dele, ele falou, né, que vai governar para todos, né? Ele está tentando agora abaixar um pouco a temperatura do debate, amenizar um pouco, né? Porque ele sabe o tamanho do problema que ele vai ter aí para resolver, né? Sobre algumas propostas dele, né? Por exemplo, ele fala muito contra o Obamacare, que é um programa vou falar das relações internacionais daqui a pouco, Eduardo. O Obamacare é um programa de plano de saúde, né? Plano de saúde para as pessoas terem plano de saúde de graça, porque lá nos Estados Unidos você tem que pagar, você entendeu? Tropeçou, bateu a cabeça, você tem que pagar, porque senão você vai morrer. Então, ele é contra o Obamacare, que hoje aí atende milhões e milhões de pessoas, inclusive pessoas do seu próprio eleitorado. Então, ele não deve fazer não sei se ele deve tomar medidas muito duras contra o Obamacare, né? Ele deve tentar tirar esse nome, né? Tentar apagar um pouco do legado do Obama, mas seria uma puta de uma burrice ele fazer isso, porque ele estaria perdendo muita gente que votou nele, né? E esse eleitorado tem grandes expectativas em relação às promessas que ele fez, como por exemplo de criar um muro na fronteira com o México, né? E falar que o México vai pagar, né? Quem disse isso? Quem garante que o México vai pagar alguma coisa, né? Esse é o tipo de discurso que você vê que é pura loucura da cabeça dele e que as pessoas acabam acreditando porque é um bando de reaça maluco do caralho. Mas não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Fala, Diogo, tamo junto, Grajaú. E, né, então assim,
muitas das coisas que ele prometeu lá em cima, né? E aí agora ele vai ter que dar uma segurada, porque senão ele vai perder o próprio apoio. E como eu falei, ele vai pegar um país completamente rachado. Então, isso é muito importante. Sobre a questão das políticas de imigração, porque o muro é para isso, né? Para impedir que novos imigrantes ilegais entrem, né? A gente tem, por exemplo, hoje 11 milhões nos Estados Unidos de imigrantes ilegais. Fala Vinícius Armelli, nosso editor de política internacional, tá na área, hein, galera? Ó. E 11 milhões de imigrantes ilegais, você imagina, ele falou que vai mandar todo mundo embora. Você imagina como é que vai ser isso, né? Vai pegar o quê? Vai pegar 11 milhões de cabeça lá, vai botar num trem, vai todo mundo lá de Fusca, de Kombi, de trem. Não, não vai fazer isso, né? Isso é inviável. No entanto, ele pode sim, no primeiro momento, simbolicamente, pegar ali uma meia dúzia, né, expulsar, falar que era terrorista, falar que eram traficantes mexicanos, sei lá, cara, ele pode fazer essas maluquices, mas não acho que ele vá querer de novo bater de frente com 11 milhões de pessoas que, apesar de ilegais, são extremamente fundamentais para a economia dos Estados Unidos, né? Se você tirar os mexicanos e latinos dos Estados Unidos para de funcionar, né? Porque eles fazem eles têm empregos que os americanos não querem, então eles fazem aquilo que os americanos não querem fazer, como em muitos lugares do mundo é assim com os imigrantes. Sobre a questão aí, então, de política externa, né? Tem se falado muito sobre, mas e o Trump, e a Rússia, e a China, não sei o que, não sei o que lá. Obrigado, Dorivan. Eu acho, né, pelo que se tem visto aí, o Trump ele não tem muito problema com esse negócio de direitos humanos, né? Então esse negócio aí do Assad tá atacando a própria população porque está, né, fazendo aí, usando a Rússia como aliada aí para bombardear o Estado Islâmico e acaba bombardeando sem querer, né, milhares de inocentes aí, né? O Trump não tem muito problema com isso, então agora o Assad deve estar estourando champanhe, né? Deve estar comemorando, porque ele sabe que a chance dele cair com uma intervenção direta dos Estados Unidos agora é muito pequena. É muito pequena. Isso não deve acontecer com o Trump no poder, porque aí vem o fator Rússia, né? O Trump, em relação à Rússia, é uma coisa meio nublada, ou nebulosa, sei lá. Por quê? Porque a relação do Putin, do Trump com Putin, é uma coisa que você não entende muito bem, né? Mas ele nunca fez um discurso hostil como a Hillary Clinton fez durante toda a sua campanha, né? Ela falou que a Rússia estava espionando ilegalmente cidadãos americanos, autoridades americanas, né? Tipo o que os Estados Unidos fez com a Dilma aqui e com a Angela Merkel, né? De grampear o celular. Mas eles acusam os russos de estarem fazendo isso contra eles, né? Então a Hillary acusou o Trump de ser parceiro do Putin, né? Esse tipo de coisa. Porque a Hillary era realmente a máquina imperialista, né? Ela é a máquina genocida imperialista, parte 2, né? Ela é uma genocida mesmo, ela queria bombardear o Irã, ela queria bombardear o Assange. Fala Márcio Agra, nosso grande professor aí, entrando na área, hein? E a Hillary, ela é essa pessoa, ela foi secretária de Estado, ela apoiou a guerra no Iraque, ela apoiou todo tipo de intervenção dos Estados Unidos, a Hillary estava lá dando o seu ok. Por outro lado, o Trump não. Então o Trump ele foi contra a guerra no Iraque, o Trump ele é contra essa política externa dos Estados Unidos de querer ser o policial do mundo, e ele ganha muitos votos com isso, né? Porque provavelmente você concorda com ele nesse aspecto, né? Que os Estados Unidos não devem ficar se metendo do jeito que eles se metem na política interna dos outros países. Então, por esse lado, o Trump é até melhor do que a Hillary, né? E ele ganha muito com esse discurso porque a guerra no Iraque foi um fracasso, no Afeganistão também, gastou-se muito dinheiro e acabou criando, sim, o Estado Islâmico, né? Porque quando eles financiaram ali aqueles rebeldes, quando eles desmontaram, invadiram o Iraque, muitos ex-militares ali foram retirados dos seus cargos e acabaram indo para milícias armadas tipo Estado Islâmico, né? Então, os Estados Unidos realmente ajudaram, não criaram, né? Não é tipo a CIA criou o Estado Islâmico, mas eles criaram todo o ambiente para que o Estado Islâmico prosperasse e chegasse do jeito que está hoje em dia, né? Todos os equipamentos que eles deram para o exército iraquiano, boa parte dele foi desviado, e por isso que você vê lá aquelas carreatas de picape, né? Tudo norte-americana, Fala, Leandro, tamo junto. Ó, outro mortadela aí na área.
E você vê aquelas carreatas do Estado Islâmico, eles com carretas lá passando. Aquilo ali é tudo carro dos Estados Unidos que eles deram, né? Bom, então, em questão aí de uma terceira guerra mundial, provavelmente com o Trump as tensões vão se amenizar. Isso, por outro lado, é ruim para ele, né, para os Estados Unidos, bom para gente, porque ele vai se afastar um pouco da OTAN, né, da aliança militar com a União Europeia, com a Europa, né, com o Ocidente. Então, esse discurso de Ocidente versus a Rússia, essa nova Guerra Fria que estão falando, o Trump ele tá cagando pra isso, né? Ele tá cagando pra esse negócio. O negócio dele é com a China, né? Ele faz um discurso de guerra econômica com a China, né? Que a China estaria roubando empregos dos Estados Unidos, as fábricas da China estariam pegando os empregos e tudo mais. Mas é um discurso puramente econômico, que a China faz guerra cambial, que a China desvaloriza a sua moeda e por isso que a China tem consegue ter uma performance econômica muito melhor às custas dos Estados Unidos. Esse é o discurso do Trump, né? E ele diz, inclusive, que quer trazer de volta as fábricas, por exemplo, a Apple, ele quer trazer de volta a Apple que está lá na China, ou, enfim, as empresas que saíram, foram para o México, ou foram para a China, ou para qualquer país fudido desse com a mão de obra barata para poder se aproveitar. E ele diz que ele quer trazer essa galera de volta, ele quer trazer os empregos de volta, e isso gera um eleitorado muito forte. Esse discurso é um discurso muito bom, né? Você gerar emprego é um discurso muito bom. Então muita gente que votou nele, né? Tem muita gente falando, nossa, que absurdo, as pessoas votaram no Trump e tal. Cara, não é todo mundo que votou nele que é um maluco fascista, racista, machista, bizarro que nem ele, né? Não é por aí, né? Tem gente que votou por questão econômica, por questão de bolso mesmo, né? Porque fala assim, não, eu tinha uma fábrica aqui na minha cidade e aí ela foi pra China e agora eu tô sem emprego. E o Trump fala, não, a gente vai recuperar o seu emprego. Então, esse apelo é muito forte, galera. A gente não pode esquecer dessas coisas, já que a Hillary representava aí o Wall Street, o capital financeiro, esse tipo de atividade econômica que é puramente especulativa, né? Que não gera economia real, não gera ganho, não gera renda, não gera distribuição de riquezas, né? Pelo contrário, gera cada vez mais concentração. Sobre essa questão dos ricos, né? A Hillary falava muito de aumentar os impostos sobre os ricos e etc. E o Trump, pelo contrário, ele fala que ele vai isentar, vai tirar impostos, vai fazer um grande programa de isenção de impostos, aquela história do Estado mínimo, né? Menos Estado, nananana. Porém, a gente não sabe até que ponto isso é discurso ou não, porque o plano que ele apresentou é uma parada tão bizarra que é tipo assim, os Estados Unidos vai perder de arrecadação anual, sei lá, centenas de bilhões de dólares. Isso não vai acontecer porque os Estados Unidos têm um gasto corrente líquido enorme, né? É só imaginar. Os Estados Unidos ele tem aí 7 frotas ao redor do mundo, né? Tem aqui na América do Sul, tem no Pacífico, tem no Índico, tem no Mar da China, tem em tudo que é lugar, né? Desde a Segunda Guerra, ele basicamente mantém aí várias bases militares ao redor do mundo e vários porta-aviões prontos aí para invadir qualquer país, né? Então, esse é um gasto muito grande, né? Os Estados Unidos têm um gasto militar muito grande e a gente sabe disso, né? Então, esse tipo de discurso do Trump é muito marketing, né? Muito marketing do sentido de ter o eleitorado liberal ao lado dele, né? Menos Estado, não. É muito discurso, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer. Sobre essa questão do comércio exterior, né? O Trump, por exemplo, ele faz muito discurso contra esses acordos econômicos que os Estados Unidos fazem. Por exemplo, o NAFTA, né? Que é um acordo ali Canadá, México, Estados Unidos, que o Trump fala que é um dos piores acordos da história dos Estados Unidos. É uma merda que o Clinton fez, e ele fala que é uma porcaria porque tira os empregos, olha aí, tira os empregos, tira trabalho, tira a renda dos americanos para botar num outro país lá, para botar no México, né? E isso tem um impacto forte, né? Por quê? Porque o Trump ele vai querer, na economia, ele é muito protecionista, ele quer ser muito protecionista, né? Ele é um capitalista, mas é um capitalista não do mercado financeiro, é um capitalista do mundo real. Então por isso que ele constrói torre, ele constrói empreendimento, ele constrói restaurante, ele constrói cassino, ele constrói a porra toda, né? E ele ganhou dinheiro com isso. Então ele não é do capital financeiro especulativo, ele é do capital produtivo, é outro tipo de capitalista. Então ele não tem muito interesse, fala Krause, outro mortadela na área,
ele não tem muito interesse nesse tipo de acordo, assim, por exemplo, o TNPP, que é o Acordo Transpacífico, que está sendo aí negociado entre a Europa e os Estados Unidos. Seria um acordo que envolveria baixar a taxa alfandegária entre a Europa e os Estados Unidos, questão da propriedade intelectual também, de ter acordos entre os dois continentes, os Estados Unidos e a União Europeia, para facilitar aí a questão do desenvolvimento científico-tecnológico, e isso é muito importante, né? Isso é fundamental. E esse acordo transpacífico, ele vai prejudicar muito os países do Sul e em desenvolvimento, que exatamente precisam de tecnologia e de conhecimento para tocar a sua economia, para continuar a crescer, né? Então esse acordo é um acordo bizarro, porque o eixo econômico agora não, né? Nos últimos 20, 30 anos, ele transferiu ali dos Estados Unidos e Europa para a China. Então, mais da metade do comércio mundial hoje em dia é feito na Ásia, não é feito mais na Europa e Estados Unidos. E a Europa a gente está vendo, está quebrada, né? Está fodida, os jovens estão saindo de lá, não tem emprego, as políticas de austeridade da Troika, da União Europeia e dos organismos financeiros internacionais estão matando, né, a economia desses países, e a Alemanha é a única ali que está segurando a onda de todo mundo. Porém, não está conseguindo segurar direito, né? Porque, por exemplo, a Inglaterra saiu, né, da União Europeia, ainda não saiu, né, tá naquele Brexit, sai, não sai, já se arrependeram muitas pessoas, né, mas enfim, a Europa ela está novamente se fragmentando bem aos poucos, né, e o Trump também tá cagando para isso, né, então isso para nós, para o Sul, né, países do Sul em desenvolvimento, isso para nós também é um aspecto positivo. Bom, tem a questão que é muito importante, que é a questão a questão do racismo institucional nos Estados Unidos, né? A gente está vendo aí aquela questão, até a Beyoncé, né, fez música e tudo mais, porque aquela campanha Black Lives Matter, tem muitos negros sendo mortos aí em comunidades pobres nos Estados Unidos. Eles sempre foram mortos, né, na verdade, por policiais, enfim. Porém, agora tá aparecendo muito mais. Tem gravações, aí tem um cara lá que foi enforcado pela policial e todo mundo gravou. Então, esses casos eles estão tomando uma proporção muito grande e tá existindo muitos movimentos sociais, civis, para pedir alguma resposta do Estado. Fala assim, cara, não dá para continuar matando a população negra dessa proporção que tá acontecendo, né? Fala, Marquinho, tamo junto. E como aqui no Brasil, né? Tipo, a gente tem um genocídio nas favelas da população jovem e negra, e a maioria da população não tá nem aí, quer reduzir a maioridade penal e esse tipo de coisa, pena de morte, etc. Então, lá esse problema é muito forte, ele vai enfrentar esse problema de uma maneira, sabe-se lá como, né? Porque vai ser muito complicado ele conseguir contornar essa questão racial que está muito em evidência hoje em dia e marcou muito a campanha dele, né? Tiveram aí muitos casos de negros agredidos durante os comícios dele e, né, isso gera muito ressentimento. A comunidade negra fez muita campanha contra o Trump com todos os motivos do mundo, né? Então ele também vai ter que lidar com isso. Então, por que eu estou falando todas essas coisas, né? Ele tem muitos problemas internos para resolver, né? Ele vai enfrentar um país completamente dividido, né? A votação ficou ali meio a meio. Então vai ser mais ou menos, calma, o cenário pós-eleições aí de 2014, né? Que Dilma e Aécio dividiram o país e a Dilma não conseguiu aí, por inúmeros motivos, né? Conciliar o país novamente, né? Então o Trump vai enfrentar um cenário similar. Então, por isso que para o mundo, né? Isso seria, eu ainda acredito que o Trump ele é menos pior para o mundo, mas simbolicamente, né, você ter um cara fascista do jeito que ele é, racista, misógino e etc. no poder, acaba legitimando e autorizando várias pessoas que já têm esse tipo de discurso, que não é um discurso aceito pela sociedade no geral, mas que basta uma meia dúzia de maluco achar que o que ele fala é foda, né? Nossa, nosso presidente está falando isso, então eu vou sair dando porrada em negro no meio da rua, em gay, vou entrar em boate e sair metralhando todo mundo, né? Então o problema desse tipo de discurso é esse, né? As mãos acabam sendo sujas de sangue por conta de meia dúzia de maluco. Por exemplo, a Ku Klux Klan, né? Aquela seita, né, cristã que matava e torturava negros, ela voltou ativa tem uns 4 anos, ou um pouco menos, um pouco mais. Ela voltou ativa, inclusive está querendo criar um partido, e ela apoiou o Trump publicamente, né? Ela apoiou o Trump e o Trump falou:
beleza, obrigado pelo apoio, né? Então, assim, o que você espera de um cara desse que não liga pra se a Ku Klux Klan tá apoiando ele, né? Tipo o Crivella que não liga pra ter o apoio de miliciano. É, então vai ter essa questão aí também, vai ser muito complicado dele contornar isso tudo. E tem a questão da Suprema Corte, isso é importante. A Suprema Corte já teve aí um juiz que morreu, que está faltando, está desfalcado, né? Se eu não me engano são 11, se alguém souber aí me corrige, são 11 juízes. Um deles morreu, que é o Anthony Scalia, e ele vai ter que ser substituído. E já está tendo um debate para saber se vai ser um cara progressista ou conservador. Sendo Trump, ele vai indicar um conservador. O problema é que, no mandato dele, ele pode indicar mais dois. Ou seja, o Trump ele tem o poder agora de indicar três juízes da Suprema Corte, que a Suprema Corte decide sobre questões constitucionais muito importantes. Casamento gay, direitos das minorias, a questão do racismo institucional, né? Como é que vai ser lidado com esse negócio, né? O que o ministro da Justiça, o que os juízes vão decidir em relação às forças policiais? Existe racismo institucional ou não, né? Essa campanha Black Lives Matter, o Trump faz o All Lives Matter, ou seja, todas as vidas importam. É aquele discurso, né, de que, não existe branco, nem negro, nem amarelo, somos todos irmãos e tal. Que é um puta discurso racista, né, travestido aí de humanitário, que de humanitário não tem porra nenhuma. Fora isso, a gente tem uma questão muito importante, que é a questão da mudança climática, né? O Trump, ele é um cara que ele falou muito contra essa questão de o Obama, por exemplo, ter aumentado impostos sobre combustíveis fósseis. Ele é a favor da indústria do petróleo. Ele não acredita muito nesse negócio de aquecimento global, como muitos dos republicanos também. E essa questão do Obama ter se comprometido no Acordo de Paris, na redução do CO2 e tudo mais, cara, com o Trump, esquece. Ele falou que tá cagando para isso não existe, ele tem que recuperar a indústria do petróleo, ele fala inclusive de usar carvão, cara, carvão, isso é bizarro. Usar carvão, até a China tá deixando de usar carvão e tá investindo em matriz energética renovável, em energia solar, em energia eólica, né? Então o Trump ele fala muito contra isso. E é provável aí que não que ele saia do Acordo de Paris, que foi a conferência do clima, a última que teve agora, porque ela não permite a saída durante 4 anos dos países. Porém, como qualquer país assinando um acordo internacional, ele pode simplesmente cagar e falar que não vai cumprir. E não cumprir, simplesmente, né? Como foi com o Tratado de Kyoto, que sequer assinou, né? Então, isso também é uma coisa muito importante, a gente tem que ficar ligado, porque tá ficando quente, né? Eu tô até suando aqui. Então, o aquecimento global, ele provavelmente existe, né? Se você não acredita, então, sei lá, enfim. Mas é isso, eu acho que já falamos aqui bastante coisa, eu separei o que achei aí mais interessante de falar. E agora, galera, a gente vê o que vem por aí, né? Provavelmente tempos interessantes e estranhos, né? A gente não sabe muito porque o Trump, ele não é um republicano tradicional, né? Ele é um oportunista, né? Ele é um capitalista acima de tudo. Ele mesmo falou que durante as eleições passadas ele financiava os democratas e os republicanos, né? Ele, por exemplo, é amigo do Bill Clinton, joga golfe com ele, né? Hoje em dia não deve jogar mais. Mas ele conhece essa galera toda, então ele é um capitalista que gosta de ganhar dinheiro e usa a política exatamente para poder garantir os interesses dos mais ricos, ou seja, da sua própria classe. Então, esse negócio de aumentar imposto sobre ricos, esquece. Não vai acontecer com Trump, né? Eles têm maioria na Câmara e no Senado agora, então isso aí pode esquecer. Então, todo esse debate aí sobre salário mínimo e esse tipo de medida com o Trump não deve passar. Porém, ele tem aí grandes desafios internos, então tanto a Hillary quanto o Trump teriam que lidar com esse tipo de coisa. E agora vamos ver como é que esse cara vai lidar com tudo isso, né? Porque ele é um grande demagogo, ele é um grande, né? É a fusão do Bolsonaro com o Dória, né? É mais ou menos por aí. E o problema mais dele, eu acho que é um problema simbólico, né? De mostrar que no país mais poderoso do mundo, um cara desse pode chegar ao poder, né? A gente tá vendo aí a ascensão da extrema-direita na Europa, tá bizarro, bizarro. Os caras estão conseguindo cada vez mais poder, né? Conseguindo assento no Conselho da União Europeia, conseguindo aí a Le Pen, por exemplo, a Marine Le Pen na França, já está indicando as pesquisas que ela pode aí chegar no segundo turno
tranquilamente. Ela é de um partido de extrema direita que faz discurso contra imigrantes, etc. Essa questão do imigrante também, né, nos Estados Unidos, o Trump provavelmente vai dificultar a vida de muita gente, né, e inclusive pode acabar esbarrando aí nos brasileiros. Então você aí que estava planejando ir para Disney, né, tirar o seu visto, né, sei lá, viaje pelo Brasil, que eu acho que é mais seguro, ou vai aqui para o Uruguai, que é mais legal. Então é isso, né, eu acho que tá bom já. Vão acompanhando aí, vamos ver o que, que vai dar nesse negócio, né? Mas eu acho que a gente pode ficar tranquilo que uma guerra, uma terceira guerra aí não deve acontecer tão cedo com esse cara no poder. Mas como o mundo inteiro está em crise, né? É mais um país em crise aí, mais uma esquizofrenia aí do sistema. Vamos ver como é que esses caras lidam com isso, né? Então é isso, galera. Continuamos aqui. Obrigado aí pelas 400 pessoas aí que ficaram olhando pra minha cara durante esse tempo todo. E é isso, tamo junto, vamos acompanhando. E mais tarde eu vou lá pra ocupação lá na. Ocupação não, os servidores vão lá pra Alerj de novo. Eu vou lá ver lá o que que tá rolando, vou trocar uma ideia com a galera lá. Quem quiser chegar lá, tamo junto. Valeu, galera. É isso. Um abraço a todos, até mais.